Começando mais um Pode Protagonizar aqui com uma história inspiradora para você. E antes, como você sempre sabe, celebre a sua vida com protagonismo acessando o site da Casa Mediterrânea e colocando o nosso cupom Pode Protagonizar, você garante seu desconto e conhece rótulos incríveis para degustar e apreciar a vida, certo, Olha que delícia, Dani Ronaldo? Duf. Dani Duf, quem que está conosco hoje? O nosso convidado de hoje tem uma história linda que vai inspirar você. Ele começou como estagiário, advogado, foi para CEO de uma holding de shopping e hoje é dono de um restaurante incrível que nós amamos, que é o Urus, e tem uma história muito maravilhosa por trás de toda essa criação. Olha só, Vamos Dani lá? Duf. Estamos aqui com Jean Klein, um querido amigo que tem uma história de vida fabulosa, que acho que tem muito para trazer reflexões para a gente. Primeiro, seja muito bem-vindo, essa aqui é a sua casa. Como é que foi? De repente, você estava lá como pensando em direito, advocacia, claro, a gente decide as nossas escolhas de vida, né, com pouca idade e tudo mais, para ser advogado, começa estagiário, de repente alça voo de forma enorme, sendo presidente de uma holding de shopping. Primeiramente, muito obrigado aí, Dani e Ronaldo, pela oportunidade. É um orgulho estar aqui contando uma história de um mato-grossense, né, que veio do interior de São Paulo, foi para o Mato Grosso, e hoje estamos aqui representando aí não só um estado, como tentando levar um grande projeto até com orgulho para fora do Brasil. Eu começo minha carreira lá atrás como estagiário, sempre fui apaixonado por essa questão pelo direito, e sempre também pela história de vida do meu pai. Eu sempre quis proteger, principalmente ele, a nossa família, porque a nossa família veio de uma geração muito humilde. Meu pai ele era caminhoneiro, não tem estudo, desbravou o Mato Grosso aí em 1973, 74. Naquela época ele falava que demorava de 8 a 9 anos para chegar aí no Mato Grosso, né? Ele vinha. E quando ele desbravou, ele viu uma oportunidade muito grande, tinha muito dinheiro, ele falava aqui lá no estado, e, na verdade, não tinha mercadorias. Então, ele veio representando uma empresa de doces e conseguiu fazer um império ali na década de 70, 80 e 90, e sem estudo. Então, e aí a obrigação é muito maior, né? Porque ele mesmo falava, eu sem estudo, eu fiz isso e cheguei aqui. E graças a isso eu consegui pagar seus estudos das suas irmãs e agora vocês deem continuidade e façam mais do que eu fiz. Então, realmente, ele me deu muitos valores. Eu comecei a trabalhar muito cedo nas empresas dele, chamava-se Casa do Sorveteiro, ainda hoje existe. Olha que legal. Chegou a ser o Baker Top entre as 10 maiores distribuidoras de produtos alimentícios do Brasil na década de 90, perdia para Ambev, Coca-Cola. Olha! Que legal! E eu comecei ali no estoque, fazendo contagem de estoque e lavando o banheiro. Meu pai ele sempre falava que se eu quisesse dinheiro, eu teria que trabalhar. Nada foi de graça e isso, graças a Deus, tá surgindo tá dando muitos resultados hoje. Jean, você acha que essa passagem de bastão, quando você tem uma figura paterna ou materna muito icônica, que foi lá sem estudos, foi um self-made man, se consagrou, criou um império, traz para a segunda geração uma responsabilidade muito grande? Você tem dois caminhos, né? Ou você aceita essa responsabilidade, ou você praticamente vira um porra louca, né? E come tudo aquilo que foi feito. Mas ele sempre me jogou muita responsabilidade desde pequeno e eu assumi isso aí, eu tomei isso para mim e tinha muito gosto em trabalhar. E aí eu subi toda a carreira ali na Casa do Sorveteiro, na gestão administrativa. E por essa questão dessa deficiência que ele teve muita gente que passou ele para trás por realmente não ter estudo. Eu sempre falei que era uma parte que realmente me encantou. E aí, nesse processo onde ele começou e construiu uma galeria, começou com uma galeria, e ali a gente teve muita gente querendo tomar, como sempre, quando é um negócio muito bom, tem muita gente que vem em cima. E aí eu acabei conhecendo uma pessoa chamada Dr. João Felipe, que eu considero meu segundo pai, e ele é um advogado brilhante, ele criou um dos primeiros instrumentais de shopping do Brasil, na época da Encol. E toda vez que eu tinha entre meus 13 e 14 anos, ele falava assim, olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para você, sempre quando você estiver nas suas férias escolares, venha fazer estágio comigo.
E aí eu te pagava. Que E aí eu ia para Brasília e todas as férias minhas, desde os meus 14 anos, eu ia trabalhar com ele, ia conhecer. Ele era muito forte na questão de shopping e na questão de liberação de gasolina. Na época tinha aquela questão de solventes e tudo mais lá, então era muito forte nos anos 2000, no começo dos anos 2000. E aí eu acabei conhecendo muito do Brasil. Eu ia para o Rio de Janeiro, vinha para São Paulo, vinha para vários lugares com ele de jatinho particular, que eram os clientes dele, ia como estagiário. E acabei pegando gosto por isso, principalmente por instrumental jurídico de área de shopping center. Acabei fazendo um livro, fui reconhecido por editoras aí e me apaixonei. E eu tenho orgulho de falar que quando eu comecei no shopping lá, comecei como estagiário, acabei assumindo o escritório de advocacia do shopping por volta do ano de 2001 para 2002, quando eu me formei. E de 2002 a 2014, foram 12 anos ali, e eu não perdi um processo dentro do shopping. Uau! Eu tenho orgulho de falar que nos últimos 6 anos de gestão, depois que eu me tornei CEO, depois de 2013 para 2014, aí sim eu cresci mais um degrau e fui para a gestão de shopping. E ali na gestão eu fiquei até 2000, até agora preparei a empresa para ser vendido por um grande grupo, foi comprado por um grande grupo aqui de São Paulo, bem na pandemia ainda. Uau. E eu tenho orgulho de falar que nesses 6 últimos anos que eu fui CEO, eu não tive uma ação trabalhista, eram mais de 250 funcionários diretos e mais de 3 mil indiretos. O que é uma raridade num país como o nosso, não né? ter ação trabalhista. Que é o campeão mundial disparado de ações trabalhistas, né? Quer dizer, o segundo colocado tem 90 vezes menos do que o Brasil, né? Aliás, é isso mesmo, 90 vezes menos do que o Brasil tem. E o terceiro colocado, algo como 1.000 ou 2.000 vezes menos do que o Brasil. Cara, não é trivial. Exatamente, porque isso vem, né, da minha família. Meu pai ele acolhia muito os funcionários. Eu lembro de ter crescido dentro da casa do sorveteiro. Então, todo final de semana, batia-se metas, ele fazia churrasco para os funcionários, ele era churrasqueiro, ele cedia a casa dele para os funcionários, para fazer todas essas questões de interação. E a gente realmente, como a gente veio de baixo, a gente conhece muito, sabe das dificuldades, sabe o que as pessoas passam no dia a dia e o que elas precisam de oportunidade. E todas as pessoas que quiseram oportunidade, isso meu pai também me ensinou muito na carreira dele. Nossa família era muito pobre, e todo mundo que quis oportunidade ele tirou da pobreza e abriu uma casa de sorveteiro para essa pessoa. E fez as gestões para que essas pessoas fossem bem-sucedidas, e graças a Deus ali, muitos dos meus primos são muito bem-sucedidos. Caramba! Hoje tem imóveis nos Estados Unidos e tudo mais ali, e assim, começou tudo com meu pai dando oportunidade lá atrás, então eu peguei isso como mote e repliquei. Obviamente que aí a responsabilidade é maior, com muito mais estudo. Para pescar, exatamente. Com muito mais estudo, eu tinha que fazer uma responsabilidade ainda maior. E aí, assim, todos os funcionários do shopping, que a gente via potencial, que queria estudar, a gente pagava a faculdade, sempre, por exemplo, tinha um problema de saúde, a gente não deixava ir nos postinhos e tal, a gente pagava particular, a gente realmente pegava pela mão e fazia um trabalho não só de colocar a pessoa enumerada pelo número dela ou por onde ela, mas sim chamá-la pelo nome, né? Isso é bem importante. Poxa, emocionante. Nossa, isso é incrível. Isso acho que é uma visão super, super diferenciada, né? Exato. E aí, ao longo dos shoppings, eu usei isso porque eu herdei muito também da minha mãe, essa questão de servir. E falamos muito sobre esse verbo. Exato, exatamente. E eu gostava muito de servir as pessoas. Eu que cozinhava em casa, minhas irmãs não cozinhavam, eu que herdei isso da minha mãe. E eu usei o shopping na época que eu fazia auditoria nas lojas para entender como é que funcionava, principalmente a área de alimentação, que eu gostava muito, que eu acho assim que era uma alquimia. Realmente você pegar ingredientes que naturalmente você não comeria uma farinha, você não comeria, né? É verdade. Mas a hora que você junta isso, você faz uma mágica acontecer e entrega quando a pessoa realmente vivencia não só uma comida, como uma experiência de lembrar, por exemplo, um comfort food ou algo que relembre alguma passagem da vida dessa pessoa. Acho legal isso e marcante. E é isso que eu quis fazer. Então, aí, ao longo, paralelo, eu vim estudando isso e comecei, de acordo com esses conhecimentos, que o shopping me abriu muitas portas, então, com governadores, com deputados, senadores, e muita gente influente lá. A pecuária é muito forte, o agronegócio é muito forte. Comecei a conhecer muitas fazendas
e me interessar por esse processo de bovino, de desenvolvimento genético. E aí tive a ideia de criar, né, o primeiro modelo de restaurante Urus, né, nesse meio tempo, que foi em 2018. Que alquimia, um parênteses, a alquimia ali é maravilhosa. É muito especial. Para quem não conhece, tá aqui, eu vou deixar o Instagram do restaurante para vocês conhecerem, porque realmente é uma experiência incrível e já deu para perceber, por tudo que ele contou da história dele até agora, como que é a vibração, a energia desse lugar, das pessoas trabalhando felizes, porque essa é uma preocupação humana, né, que ele tem em primeiro lugar, né? E isso é o legal do shopping, que me ajuda a dar continuidade a isso. Você vê que a gente hoje se conheceu através de uma terceira pessoa, que inclusive também os nossos vinhos temos disponíveis lá da Casa Mediterrânea, lá hoje no restaurante Urus, né? Muito da linha dele, que é excepcional, é biodinâmico. Você vai ganhar um, tá? Hoje. Sempre bom, muito bom. Então, assim, isso é o legal de restaurante, que une pessoas e que na vida real você não conheceria. Exato. E isso acaba fazendo network e se torna uma questão muito maior. E como eu falei aqui da outra vez, nós somos muito curiosos, né, com histórias. E a última vez que a gente esteve no Urus, o Jean sentou para contar a história de tudo, do restaurante, a história de vida dele. Dos propósitos, dos porquês. Isso foi encantando a gente. E a gente falou, você nunca falou dessa história? Não, a gente vai marcar o podcast, porque isso precisa se tornar público, né? Viralizar, para que você conheça. E realmente a história é muito incrível. Então, conta um pouquinho dessa parte aí do Urus, né? Então, assim, em paralelo, eu corria com a gestão de shopping, gerir 9 empresas, fazia essa questão de conhecer como é que funcionava um restaurante e desenvolver geneticamente um gado. Isso deu muito certo, porque quando você coloca tecnologia, conhecimento e amor, tem que dar certo, né? Não tem como dar errado. E aí nós criamos o primeiro mote do restaurante Urus, né? O primeiro modelo, que foi uma steakhouse, justamente para a gente conhecer e entender como é que funcionaria fazer do pasto ao prato, porque é bem mais complexo do que um restaurante normal. Então, tipo assim, assumir logo de cara, porque um restaurante geralmente passa de pai para filho, coisa de 10, 20 anos, e aí você começa ali com uma matéria-prima já pronta. A gente não, eu já fui mais atrevido e fui direto na questão da fonte mesmo e desenvolver isso daí. Eu queria fazer algo diferente, eu queria não ter mais um restaurante, mas fazer um modelo de negócio que eu falo que hoje o que o restaurante Urus se tornou vai ser o que uma steakhouse, uma churrascaria vai ser daqui a 10, 15 anos. Né? Pela falta de disponibilidade de uma carne animal, de todas essas questões genéticas que estão desenvolvendo. Então, a gente começou esse processo lá atrás, entendeu, e enquanto a gente estava entendendo esse processo de carnes, a gente acabou tendo uma grata surpresa de um produtor que aceitou o desafio conosco, e a gente começou a desenvolver geneticamente um gado. Começamos a ganhar prêmios, a gente ganhou de melhor carne do Brasil por 2 anos consecutivos. Olha. E assim, o mais legal disso que eu sou bem nacionalista, acho também por conta dessa história do meu pai e tudo mais, que o Brasil tem muitas oportunidades. E a gente pegou um gado brasileiro que muitos poucos brasileiros conhecem e estamos tentando resgatar uma raça que praticamente foi extinta na década de 70 aí por uma canetada política. E a gente desenvolveu mais ela e começou a ganhar prêmios, e hoje temos aí, com orgulho, pela Associação Brasileira de Criadores, a melhor carne do Brasil, né? Uau. E que é realmente super diferenciada. A gente fala que é uma proteína funcional, né? Que não é só aquele gado realmente de commodity que sai da amamentação, vai para o confinamento, que é uma carne muito boa no Brasil, mas a gente faz algo diferente que hoje poderia facilmente ser exportado para a Europa. Eu tive até um feedback de um amigo que acabou de vir É uma inspiração para mim, foi uma inspiração para ser a carne que é hoje, que é a Trattoria da L'Oeste e a bodega El Capricho da Espanha. E ele acabou de chegar de lá e falou, cara, sua carne tá melhor do que a gente comeu na Trattoria da L'Oeste em Firenze. Olha! Uau! E assim, é gratificante estar recebendo esses feedbacks gratuitos, que não são pagos e nada, e ver que a gente aqui no Brasil pode fazer um bom trabalho. O Brasil tem muita coisa, basta a gente realmente acreditar e seguir Você falou de 2 coisas que eu adorei aqui. Primeiro, do atrevimento, e segundo, de fazer diferente. Protagonista. Essa coisa são, de fato, atributos de valor de protagonismo e tudo mais. Ao mesmo tempo, o público hoje que sai de casa para ir para um restaurante, dadas as várias opções, especialmente em São Paulo, que tem muita fartura de opções, ele quer alguma coisa a mais, quer dizer, ele quer o beyond, o além da boa comida, né? Que acho que essa é uma questão meio que obrigatória.
E você tem trazido, por conta disso, também essa questão da experiência, né? Exatamente. De ser uma carne diferente, de contar uma história diferente, de buscar ingredientes que são nativos, combinar nessa alquimia que você comentou de um jeito também mais especial, único, proprietário, né? Como você tem trazido coisas muito legais lá. De fato, eu acho que é o que comunica com o que as pessoas querem consumir. Experiência no sentido mais amplo possível, né? E é uma experiência. Eu queria até que você falasse um pouco assim, como foi para você escolher e criar o seu cardápio? Porque tem elementos ali Sim. deliciosos, misturas fabulosas. E... É esse sempre não estar satisfeito que faz a gente realmente sempre tentar subir um degrau. Aí quando a gente conseguiu essa questão do gado, a gente não queria ficar só na steakhouse, que é o modelo que foi criado. Por conta de todo esse desenvolvimento, a gente, com orgulho, uma empresa do Mato Grosso acaba ganhando a concessão para fazer um restaurante internacional, né, de uma marca internacionalmente conhecida. E disso a gente disputou com Ásia, Europa, Oceania, ganhou esse projeto. E aí, não satisfeito, a gente faz uma seleção igual um Masterchef, a gente faz uma seleção de chefes, traz um chefe de Veneza e aí muda e aumenta o foco do restaurante, a régua do restaurante, e não só comercializar uma carne que já é especial. Eu tenho orgulho de falar que já é especial, mas a gente aí foi atrás de fazer uma valorização de tudo que o Brasil tem de melhor. A gente pegou um chefe italiano de Veneza que fez uma imersão de biomas. Conta pra gente a isso é escolha do chefe, gente. foi muito legal pra gente ouvir aqui. Exatamente. Primeiro, a escolha, né? Que foi bem Masterchef mesmo. Exato, a gente pegou aí 24 currículos de chefes, fizemos uma final com 3 chefes ali, e nos identificamos muito com um que hoje reside lá em Minas Gerais, né? Que é um chefe italiano, que é o Massimo Battaglini, que fez a consultoria pra gente. E ele pegou e realmente aceitou o desafio, porque era um chefe que se identificava muito com a gente, porque nosso projeto é fazer uma cozinha de ingredientes, realmente. E ele é um chefe que veio da Itália, chegou para o México e ele foi descendo na América do Sul inteira e provando e morando nos países e provando com a mão. E a gente fez uma pesquisa de mercado 24 meses antes de chegar. Então, foi tudo muito planejado. 24 meses antes de chegar no mercado aqui, antes da pandemia, a gente fez uma pesquisa de mercado em São Paulo, entendendo como é que funcionava o público. A gente queria atender já a próxima geração, os millennials dos próximos 20 anos. Então, uma comida que as pessoas mais possam compartilhar com a mão, possam ter essa experiência dividida numa mesa e com ingredientes que realmente sigam a cartilha ESG, que sigam toda uma história, desde a matéria-prima até a entrega no restaurante da forma mais orgânica e limpa possível. Isso é que a Urus tentou fazer. Então, ela já tinha o gado, já que era diferente, ela tentou replicar isso para toda a cadeia do restaurante e conseguiu, né? E aí a gente fez essa imersão de biomas, ele aceitou esse desafio, fez uma imersão de biomas, a gente foi aí para o Amazônia, para o Pantanal, para o Cerrado, e extraiu o que tinha de melhor para fazer os ingredientes nossos em alta gastronomia. O Brasil não é só a Amazônia, que já é muito, né, em relação a muitos países ali, mas a gente é o país com a maior quantidade de biomas no mundo, então a gente tem que mostrar isso lá fora, porque tem muito valor isso aí. Agora, ainda mais depois da pandemia, que os países se voltaram para si, né, para dentro, para realmente fazer uma valorização do que a gente tem de melhor. E o Brasil tem muita coisa boa. Tanto é que lá no restaurante hoje você pode comer uma panceta de porco com uma redução de canjinjim, que era a bebida dos escravos na época da colonização de Mato Grosso. Você pode comer o peixe nosso, é no mesmo formato da nossa carne. Ele é pescado, ele vem de rio, ele é selvagem, então é um gosto muito mais natural. Realmente são proteínas funcionais que nós temos lá, que isso hoje no mercado é levado muito em conta, né? Porque aí você tem não só um prato de comida entregue, mas a experiência do local que foi devidamente pesquisado para ser ali onde que é um lugar, eu creio que é sensacional, né? A gente está ali na divisa do Itaim Bibi, com os jardins ali numa praça maravilhosa, com figueiras, com sombra, com espaço, né, numa esquina muito bonita, com móveis de última geração. E nós temos uma cozinha de ingredientes que vale a pena ser consumida, né, e ser realmente... Qual é o seu favorito do cardápio? Conta pra gente. Eu sou suspeito, né? Depois de fazer toda essa carne de lá, eu realmente sou fanático por uma boa comida. Eu e minha esposa, a gente rodou o mundo para saber o que a gente queria. A gente queria fazer um restaurante diferente. A gente criou um híbrido ali, onde a gente tem uma carne diferenciada e também tem um cardápio que vai de frutos do mar,
de ostras, por exemplo, a massas, valorizando o que a gente tem de melhor. Né? Tem um bolo de milho lá, gente. Conta desse bolo de milho, porque ele vem com um creme e uma goiabada, assim. Põe a goiabada na mineira que o negócio fica maravilhoso. Aquele bolo é fabuloso. Então, essa foi a ideia de criar vários ambientes diferentes para públicos diferentes. Então, essa é o comfort food, aquela comida que todo mundo vai lembrar dos avós, vai lembrar de comida fazenda. de acolhimento. Exato, onde você abre a panelinha, você tem a defumação saindo do bolo de milho, você tem um piché, que é da região lá, que é feito com a nossa matéria-prima. Você tem os queijos da Serra da Canastra, você tem a goiabada cascão. Então, assim, você tem ingredientes que são muito raiz e, ao mesmo tempo, você vai ter uma sobremesa, por exemplo, extremamente requintada ali, que é o nosso chocolate com pistache e cupuaçu, entendeu? Que vai remeter também a biomas e, ao mesmo tempo, você vai ter uma alta gastronomia e uma comfort food rivalizando e tendo seu público ali, né, identificado. E a carne que você corta com a colher, mas se quiser você pode cortar com o cabo da colher, porque tão ela macia, desmancha. de tão maravilhosa Verdade. que é. Você falou também no nosso último encontro uma experiência que também foi muito especial, muito marcante para nós, que é essa transmissão genética do jeito de tratar as pessoas que advém do seu pai, né? Sim. E que, ao tratar tão bem os teus funcionários, eles desconfiaram, falaram assim, pera, tem alguma coisa errada, né? Porque assim, não estavam acostumados com esse padrão, com esse acolhimento, com essa forma de tratar as pessoas, que no fundo, no fim do dia, somos pessoas servindo pessoas, sempre, seja o que for. Né? E muitos daqueles arrogantes que acham que são ensimesmados, que são absolutamente autônomos, basta ficar doente e precisar de alguém para lhe dar um remédio ou lhe dar um banho, né? ou limpar seu corpo para saber o quanto que dependemos nós mutuamente um dos outros. Somos seres plurais, né? Gregários, enfim. E aí fala um pouco dessa experiência que eu acho que foi muito legal, dos funcionários com essa nova realidade de gestão acolhedora. Vai ter um monte de gente mandando currículo para lá depois disso. Exatamente, isso é bíblico, né? Nós somos muito religiosos e isso está na Bíblia, trate o próximo como a ti mesmo. Então, eu sempre segui esses ordenamentos, que lá em casa foi tratado muito a sério. Você é católico? Sou católico, praticante, e eu acho que eu tenho certeza que isso faz muito bem para as famílias e faz um crescimento aí muito grande, justamente de tratar com respeito as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então, a hora que eu cheguei aqui, eu meio que estranhei, porque eu sempre tive isso como normal. E a hora que eu comecei a colocar, por exemplo, a primeira semana que eu coloquei a comida dos meus funcionários com a carne exatamente do gado que a gente entrega para o nosso cliente, a gente, obviamente, são outras partes, mas é de um gado 100% taurino, de uma questão mais elaborada, colocando até opções de mais de uma proteína no dia do funcionário, e ele começou a me olhar assim, meio tipo, peraí, o que tem? Eu não estava entendendo. E aí depois, conhecendo a fundo, eu vi que não é muito assim que é tratado as pessoas, né? Aqui é um confronto muito grande. Eu acho que esse confronto todos tendem a perder, porque o funcionário insatisfeito, ele também vai tratar o cliente como ele é tratado. E isso vai virar um ciclo da cadeia. Então, se você reverter essa cadeia, obviamente você tem uma questão de um acolhimento, de um bem-estar que vai ser transmitido, né, até gerar o cliente que vai sentir um bem-estar e não vai entender o porquê que ele está sentindo, mas é por conta disso, porque tudo é feito ali. Ciclo como virtuoso. Ser tratado. Né? Exato. Então, assim, gentileza que vai se repetindo. Eu sou dono da empresa, minha esposa, a gente come junto com os funcionários, a gente faz tudo, a gente tem um respeito muito grande, inclusive pelos ambientes que a gente criou dentro do restaurante, até privando de ter um pouco mais de cadeiras para dar um conforto maior para que ele trabalhe, justamente para que ele não chegue ali e fique com uma estafa, como eu vi que acontece muito aqui em São Paulo, de ter uma estafa de trabalho muito grande, porque é um ambiente que dá muito estresse, eleva-se muito estresse do funcionário. Obviamente, isso é transmitido na comida, que é transmitido para o cliente. Então, é aquela cadeia, de novo, que eu falo que se você faz a cadeia do bem, ela também retorna, né? Certamente. Energia pura, né? Desde a pessoa que está ali preparando. Nós somos energia, né? Vem, exatamente. Essa conexão com Deus, pouco importa o idioma com o qual você fala com Deus. Você é protestante, é católico,
E eu respeito, acho que a gente tem que ser agnóstico com relação a isso, certamente traz benefícios enormes, enormes, né? E de fato, compreender essa essência divina, manifestada em vários tratados, né, Bíblia, etc., eu acho que o retorno se torna meio que natural, né? Exato. Então, aí, realmente, os funcionários eles se sentem parte de alguma coisa, se sentindo parte de alguma coisa. Obviamente, se tiver alguma coisa que não está dando... Isso tudo cai na rotina, né? Então, a gente tem que entender que ele vai ter uma paixão um pouco maior, que não vai ser aqueles R$ 50 a mais que o seu concorrente vai oferecer, que ele vai para lá, ele vai chegar para você e falar, olha, isso aqui está acontecendo, vamos tentar mudar e ter humildade de... Não é porque a gente tem esse estudo, que tem todo um desenvolvimento de um projeto, que a gente não vai ouvir quem está lá na ponta, né, para fazer efetivamente o restaurante ser gerido da melhor forma. Jean, além dessa questão de gestão de pessoas, na tua vinda para São Paulo, você sentiu alguma outra diferença, algum outro impacto? Porque a gente, quando vai para Mato Grosso, para outras cidades, outros estados, a gente sente a diferença ao contrário, né, de ser... talvez mais receptivo, ambientes mais agradáveis. A gente teve fim de semana passado numa cidade no interior de São Paulo. Nossa, mas que ambiente agradável, né? Que acolhimento, que jeito diferente de tratar os visitantes e tal. Quer dizer, você já não é mais visitante, é morador aqui. Além dessa questão, o que mais que te chamou a atenção? Talvez assim, além do preço dos imóveis também. Aqui, efetivamente, é uma cidade de pedra, né? Então, as pessoas, a gente percebeu que o cliente, principalmente, né, o público do restaurante, que se identifica com o restaurante, é aquele que viaja o mundo inteiro, é aquele que realmente tem uma experiência de vida muito grande. Então, você tem que dar um tratamento diferenciado. Isso está até nos pilares do nosso projeto, né, do nosso restaurante, que é acolhimento, celebração e momentos memoráveis, justamente para dar um diferencial, para fazer quebrar-se essa selva de pedras. E ali a gente tem um ambiente maravilhoso, né? A gente está no meio da Zona Sul de São Paulo, na área mais valorizada, onde a gente tem o privilégio de ter 2 figueiras dentro de uma área, tipo assim, que ele consiga sair da realidade dele, da selva de pedras. Então, eu acho que é a ponta do iceberg. Você dá esse acolhimento para ele, ele vai se sentir realmente acolhido, ele vai voltar, ele vai se sentir bem. E fora de São Paulo, que é o que todo mundo quer sentir, né? Imagina você numa quinta-feira, aquele trânsito parado. É um oásis. Ali é um oásis. Você pegar e parar ali, tomar um vinho gostoso, comer uma carne acolhedora, uma proteína funcional, você ter as suas massas ali. Obviamente, até nas massas, só para dar um exemplo, por exemplo, a gente tem uma carbonara hoje, que é um prato super tradicional de São Paulo, a maior colônia italiana fora da Itália no mundo. Sim. E junto com os Estados Unidos, ali com Nova York, e você pegar e colocar no carbonara ingredientes brasileiros como a pimenta de macaco, os queijos brasileiros da Serra da Canastra, da Mantiqueira. Então, isso é muito legal. Muito dos ingredientes que algumas pessoas não têm nem ideia, né, que seriam tão saborosos, que as combinações dariam tão certo, né? Então, assim, gente, vale muito a pena, porque você sente essa mistura dos sabores e é muito, muito maravilhoso. Dani, ele levantou uma bola aqui para você de acolhimento e celebração. Atendimento e celebração. Vocês que viram aí as fotos... Em momentos memoráveis. Vocês que viram aí as fotos da minha postagem aí da semana passada, vocês puderam ver que eu celebrei meu aniversário lá. Não foi à toa, assim, toda essa... Eu me sinto muito atraída por histórias, mas eu tenho uma outra coisa a mais quando a gente se conecta com pessoas, que a gente sente que são pessoas bacanas, do bem, que é tudo... Assim, o lugar ali, igual ele falou, da figueira, tem uma energia, tem uma coisa diferente. Para escolher um momento para celebrar a vida, a gente precisa trazer mais desse tipo de energia para a gente. O que você conseguiu pensar em termos de planejamento, enfim, de projeto, nós como consumidores, a gente pode afirmar, validar o que você falou, o que a gente sente ao ir lá. Exatamente isso. Sem antes ouvir a tua história, é assim, putz, que lugar interessante, que lugar diferente. É um lugar para querer estar toda hora. E eu posso fazer uma chamada aqui, você também é ouvinte do podcast, né? Pode também celebrar seus momentos lá conosco. Exato. Nós temos hoje um departamento específico para isso, para desenvolver igualzinho ao alfaiate. Desenvolvemos um projeto especificamente para o que você quer, para que aquele momento realmente seja
especial. E eu falo muito isso aqui, falo no meu Instagram também. A gente precisa celebrar a vida, a gente precisa, cada pequena conquista, a gente celebrar. E nada melhor do que você celebrar num lugar onde você se sente acolhida. E isso é o que a gente traz de retorno e é o que a gente vai passando para frente, porque é tudo energia, né? A celebração é uma energia, celebrar os momentos. E aí os nossos clientes aí justamente retornam tudo aquilo que a gente alinhou e pensou para o projeto, que é justamente dar esses momentos, né? Que as pessoas tenham esses momentos de celebrações conosco, e aí a gente tem como dever cumprido, né? A nossa missão, que é justamente entregar não só uma comida, como uma experiência. E tem quanto tempo o Urus já em São Paulo? Acabou de completar 1 ano, com muito orgulho, e a gente aí já entendeu bem o público de São Paulo, a gente agora está com o cardápio bem alinhado. Vamos agora ter a chegada do nosso touro, já que é o nosso símbolo maior, que vai chegar na semana que vem aqui. Que legal! Olha, vai estar conosco, e vocês vão ter o prazer aí de estar... Não precisam mais ir em Wall Street para ir lá e tirar uma selfie com um touro magnífico que teremos na frente do restaurante. Jean, você falou também de expansão internacional, né? Você já pode adiantar alguma coisa para a gente do que são esses planos? Podem ser só planos, só sonhos, ou enfim, conta ou só o que puder. Um sonho sonhado sozinho realmente é um sonho, mas realmente ele propagado e direcionado por várias pessoas, ele se torna realidade, que é o que a gente quer. A gente nunca pensou em ter só um restaurante, em só um mote de negócio, e sim passar um pouco mais do que o Brasil significa lá fora. Então, a ideia nossa é levar esse projeto realmente para alguns lugares que nós já fizemos. No nosso business plan, nós fizemos pesquisas, e seriam aí países como Londres, como Miami, como Dubai, que justamente caberia muito bem estar demonstrando aí, estar levantando a bandeira do Brasil e fazendo uma alta gastronomia. Falando isso. Aliás, a história é apaixonante, a gente ficaria, né, horas aqui falando. Eu queria saber, nesses seus momentos de inspiração do negócio, quando você está criando, né, na sua mente, antes de ir para o papel, antes de realizar, que tipo de música ali te inspira, te traz uma sensação boa, uma energia boa? O que você gosta de ouvir? Eu sou muito eclético, mas eu sou apaixonado por tenores, né? O Andrea Bocelli é sensacional. Alguma específica, assim, que você gosta? Tem. Óperas? Tem a música que ele faz com o filho dele. Que lindo. Os dois no piano, cada um do lado exatamente. do piano. Nossa, eu esqueci agora o nome da música. A gente pesquisa, não tem exatamente, problema. Mas assim, eu tenho muito como inspiração que você vê. Tinha tudo para dar errado. Você vê a história dele, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito, eu gosto de pesquisar muito, principalmente histórias de biografias. Que é um cara que nasceu cego, nasceu não, né? Mas ficou cego muito cedo por um acidente, exatamente. E tinha tudo para dar errado e foi ser cantor. Hoje ele cavalga, toca piano, é conhecido no mundo inteiro. E justamente porque ele acreditou, mesmo tendo uma espera muito maior do que ele planejava, depois de cantar em bares e ficar aí praticamente de molho aí durante 10 anos, ele pegou a oportunidade quando ela surgiu, ele agarrou e se tornou muito maior do que os mentores dele, né? Que é o Pavarotti, por exemplo. Exatamente. Então, essa é a ideia... Acreditar, né? Exatamente. Essa é a ideia do restaurante. Desde quando ele foi concebido, eu não consigo pensar pequeno. Isso. Faz você muito bem. Sonhar é a mesma coisa, sonhar pequeno ou grande, né? Dá o mesmo trabalho. O não a gente já tem sempre. Já sai de fábrica com o não, né? Já acorda com o não. Você falou uma frase dele, mas que eu acho que se conecta muito com você, que é de pegar as oportunidades, né? Já vem do seu pai, de olhar as oportunidades, de pegar, de trabalhar nelas, enfim, como você trouxe aqui. Mesmo que isso custe muito, né? Certamente. Realmente custa. Mas usando as tuas palavras, quando você coloca, de fato, sonho, amor, dedicação, esforço genuíno, verdadeiro, é difícil não frutificar. A gente aprende com a natureza, né? Você coloca ali uma semente, prepara aquela terra, você coloca energia, que é o sol, e você coloca amor e alimento, que é a água, vai brotar. A chance de não brotar é muito pequena, né? Pode não vir exatamente como você previa, mas toda essa casca que você pode estar tomando hoje, pode estar adquirindo hoje, vai servir para alguma coisa no futuro, com certeza. Então, você não sabe quais os propósitos, mas você entende depois, muito na frente, você fala, putz, ainda bem que eu passei por aquilo lá.
E minha vida não foi tão fácil, porque através disso é que a gente conseguiu atingir o objetivo lá na frente, que se você não tivesse essa casca, você não estaria preparado para receber. Então, tudo são God's Agora vamos given. falar de história, já que a sua Exatamente. história daria um filme maravilhoso. Qual o seu filme favorito? Se é que tem algum. Tem. Sem Limites. Sem Limites. Qual que é Sem Limites mesmo, gente? É com o Bradley Cooper. Bradley Bradley... Cooper, Ai, que é verdade. fabuloso. Fabuloso. Lembrei, Aliás, lembrei. falamos dele hoje, num outro episódio. De um outro filme. A música que você falou do André Bocelli com o filho é Fall on Me. Fall on Me. Isso, Fall on Me, exatamente. Essa Vai música ser a trilha do seu corte Do aqui seu do corte podcast. Sem Limites. Exato, e é isso. Como em todo italiano, a gente tem emoção, Aham. tem... A vida sem emoção não tem graça. É um melodrama sempre, né, na vida do italiano, e só que no final, tudo acaba com um final feliz, E a né? base familiar, o apoio da esposa que está aqui, maravilhosa, que com certeza tem um papel fundamental em todos esses projetos, né? Eu não estaria aqui, não chegaria aqui se não fosse por ela. A gente até certeza. brinca Sei bem assim o que é isso. eu tenho toda essa parte racional e ela vem fazendo o emotivo, o cuidado, o pilar e tudo que ela me proporcionou até hoje, né? Porque a gente se casou muito cedo, ela sempre acreditou nos meus sonhos. E é aquele tal negócio, vamos colocar desde colocar uma mala ali só com as roupas e falar assim, vamos embora, topa tudo nós nunca tivemos medo de trabalho, né? E ela sempre veio comigo, isso é uma esposa, ou ela te coloca para cima ou ela te derruba, né? Certamente. Ou é um balão de hélio ou é uma âncora. Exatamente. Então, Que assim, linda declaração de amor. Eu vou fazer esse corte para você. Maravilhoso. Tem uma coisa interessante. eu né, até que- brinco, falo assim, É. que eu fui lá, eu sempre tive o sonho eu sempre achei a Índia linda, né? E eu tive o privilégio de casar com uma índia e meus filhos têm essa genética eu falo que eu fui o bandeirante que fui lá no Mato Grosso e catequizou a Índia. sensacional. Maravilhosa. E tive filhos maravilhosos e lindos, que eu agradeço ela até hoje, porque não teria com outra pessoa se não Uau. tivesse... Meu misturado essa Deus, que sinergia. lindo Uau. isso. Não, e o amor é tudo, né, cara? O amor é tudo. E a gente esquece também, muitas vezes, que a beleza da vida, do casamento, é a soma, né? Especialmente a gente considerando o masculino e o feminino nas suas essências mais incríveis e primárias, né? A gente não vai conseguir, como homem, dar luz a um filho, amamentar. A gente não vai conseguir, tá certo? Então, respeitar essas capacidades que o masculino tem e o feminino para trazer uma simbiose de valor na união de casal, de família, traz um valor enorme, né? E hoje em dia, enfim, esses pensamentos que acabam distorcendo, né? Exato. Isso é o legal que o podcast hoje, o meio digital hoje trouxe um conhecimento que essa nova geração ela tem que aproveitar, porque hoje os valores estão muito, muito misturados, muito conturbados. E podcasts como esse de vocês fazem as pessoas realmente terem uma inspiração tanto de vida quanto terem uma história dessa para essas pessoas lembrarem e pesquisarem que se elas começarem a fazer a coisa certa e terem realmente uma família estruturada, homem e mulher, e fazer isso da maneira antiga, ela vai também dar resultados. Hoje tá meio conturbado hoje aí esse Exato. cenário. E a gente tem que relembrar também e voltar às origens aí, A né? gente gosta muito a gente escolhe bem as pessoas aqui para levar essa mensagem de valores, de base, e às vezes a gente pegou vários casos aqui de convidados, né, que às vezes a pessoa não teve uma base como a sua, por exemplo, um pai inspirador, mas a pessoa criou os próprios valores e passou esses valores para os filhos. Então a gente gosta de dar essa mescladinha assim E o podcast é muito pessoas bom, lá. porque ouvindo isso a gente pode adquirir experiências que a gente não viveu. E cometer menos erros, né? Sem Então, dúvida. todas essas experiências, a internet ela tem muita coisa ruim, mas ela tem muita coisa boa. É saber pesquisar Exato. a palavra-chave correta. E aí, por isso que a gente sempre pede para o convidado, né, que é o que eu vou te pedir agora, uma frase inspiradora. Porque, às vezes, a pessoa está assistindo ali, às vezes ela não tem ideia de um filme, que é um filme que pode inspirar, que é biografia, que é uma história legal de vida. Então, cada convidado passa aqui, fala de um filme, coloca uma frase, fala de uma música, assim. A gente usa esse poder da comunicação também. A gente sabe que a música
música inspira, que às vezes tira a gente de um momento assim que a gente está meio para baixo, você coloca uma música, você muda a sua frequência, uma frase que você lê. Quantas vezes a gente vê no Instagram, tá passando ali pessoas bacanas que a gente segue, vê uma frase que te inspira, às vezes muda o seu dia, você precisava ler aquilo. Então a gente tem essa ideia aqui que eu gostaria que você escrevesse uma frase que marca a sua vida, uma frase que você acha que pode inspirar pessoas, uma frase da sua vida, o que você quiser. Uma frase que me inspirou muito e é um ídolo que eu sempre tive como inspiração, além do meu pai, aí é justamente Ayrton Senna, que falava muito lá atrás. Eu pensei nele, eu juro Exato. que eu pensei nele. Exatamente. Seja quem você for, seja inserido em qual classe você estiver, se você acreditar naquilo, você chega lá. De alguma forma, você chega lá. E o vídeo dele é lindo falando essa frase. Exatamente. Então escreva, Essa é a sua frase. Pode Exato. escrever. Que você escreva aqui. Escreve, pode colocar isso. Enquanto você escreve, eu trago uma reflexão aqui, né? Nessa questão mais dicotômica, né? E de como os valores humanos muitas vezes estão sendo distorcidos, né? Tá se preocupando muito com forma, né? Com, enfim, por que o sujeito é de um jeito. Eu não quero polemizar para a gente não ser cancelado aqui, mas, enfim, a gente se preocupa muito mais com opções particulares, religiosas, políticas, de orientação sexual, e a gente não se preocupa com valores humanos, né? A gente não se preocupa com ética, a gente não se preocupa com se a pessoa é do bem, né? Então, o sujeito pode ter uma vocação ou outra qualquer, um interesse ou outro qualquer, mas não ser uma pessoa do bem. Vou fazer um parênteses enquanto ele escreve, vou fazer um parênteses com o seu comentário. Este é o nosso canal. É um canal que a gente traz as coisas e as pessoas com os valores, com as coisas que a gente acredita. E assim como cada um sintoniza numa coisa que quer, a gente quer que as pessoas cada vez sintonizem mais com as coisas que a gente acredita e que a gente passa essa mensagem. Não tem meias palavras. É isso que a gente acredita, é isso que a gente acha certo. Aqui. Maravilhoso. Assina. Eu sei que a frase é do Ayrton, mas você assina, que é a sua frase Dei uma preferida. interpretação pessoal nela Isso aqui, mesmo. pronto. Olha essa assinatura, Dani Uau, Duffi. gente! Hoje é dia 6. Maravilhoso. 23. Temos um presente para o Jean. Temos presente para a Jean. Ele Oba! já tem ele já tem, mas não tem problema. Ele não tem Oba! vindo de nós, não é, Ronaldo? Como todo empresário, a gente nunca pode consumir o nosso próprio estoque, né? Porque ele sempre pensa no lucro. Pensando nisso, Eba! Para Casa você Mediterrânea, celebrar, como é que é a frase dele aqui? para você Acolhimento, gerar celebração. acolhimento, celebração e momentos Memoráveis. memoráveis com a sua querida e adorável esposa e família, enfim. Você sabe a origem desse vinho, o vinho da Sicília, um Sim. vinho com muito protagonismo. com muita Biodinâmico, propriedade. orgânico. Olha só, biodinâmico, orgânico e que tem muita propriedade, assim como tem a sua história. Então, Fresco, gostoso, tomar no dia a dia ou com a comida. olha só. Pronto, gente. Aí ele volta colocar o dele pro Mexa. Vinho aqui sempre vai bem, né? Sempre dá uma acolhida, né? Um acolhimento, faz Agora, o acolhimento. escolha um momento, sei que você já Presente conhece, nosso mas escolha um e da momento Casa especial Mediterrânea. para esse específico, para você celebrar alguma Exatamente, esse conquista, aqui alguma coisa. vai eu e minha esposa, a gente vai celebrar aí a 4 paredes. Jean, eu adoro essa história, somos muito fãs do Da sua Urus. história, do seu restaurante. Falamos para todo mundo que a gente conhece para ir lá, para conhecer. Então, eu sinto muito orgulho de compartilhar a sua história aqui. Eu tenho certeza que você se inspirou muito. Quero te agradecer muito pela presença. Eu faço um pedido que todos acessem nosso Instagram, urus.restaurante, dêem uma pesquisada lá que com certeza vocês vão se identificar em algum momento ali, porque nós temos um restaurante de experiências, né? A gente quer que você vivencie uma experiência, que você se identifique lá realmente, não só uma comida, como o prazer em celebrar. E eu vou te desafiar com mais uma coisa. Você vai conhecer o Urus, você que não tinha ouvido falar ainda. E agora, conhecendo a história, você vai chegar lá e vai sentir tudo isso aqui que a gente falou. Então, você vai lá no comentário do Instagram deles e coloca o que você achou dessa experiência. E siga, compartilhe conosco lá também e nos ajude também a divulgar essa nova experiência que chega, mais uma grande opção a São Paulo aí, para que o paulista seja bem servido. E aqui nós somos bem servidos de restaurante aqui, a capital mundial da gastronomia. E com orgulho eu posso falar que a gente fez algo diferente, onde
muito pouca gente consegue chegar. Parabéns, Exatamente. obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma história para você se inspirar. Até a próxima.